Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que eu preparei no ano passado. No ano passado eu percebi que a minha igreja ela precisava de uma orientação no aspecto sobre o tema que eu vou trabalhar hoje. E o Senhor me iluminou e eu fiz uma série de aproximadamente 10 domingos aqui na minha igreja, onde eu falei sobre a saúde emocional, a saúde mental. Não só no aspecto cristão, mas também no aspecto da dinâmica da nossa vida como um todo. Não sei se você já prestou atenção, mas não há necessidade de ser nenhum especialista nisso para perceber que hoje as maiores enfermidades que o mundo e que o ser humano tem enfrentado não são as enfermidades físicas apenas, mas as enfermidades psicoemocionais. Você pode observar pessoas que têm um corpo saudável, mas que a mente, por algum motivo ou outro, pode estar passando por algum tipo de enfermidade. E muitas vezes, amados irmãos, elas se apresentam de forma tão sutil que nós nem percebemos que são. E com o passar do tempo, elas tendem a crescer e depois se transformam em graves enfermidades emocionais que precisam de tratamentos mais pontuais, de tratamentos muito mais específicos. Então, dentro desse contexto da saúde mental, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o pensamento. O pensamento. E eu fiquei impressionado quando eu comecei a pesquisar esse tema, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. Eu quero que você tome nota daquilo que nós vamos conversar aqui hoje, porque eu tenho certeza que não apenas vai abençoar a sua vida, e eu desejo que não sirva para você nada do que eu vou falar aqui hoje. Eu quero que seja para você ter como aprendizado para compartilhar com outras pessoas. Às vezes, isso pode estar acontecendo dentro da sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, irmãos. Talvez o que você vai aprender aqui hoje, eu tenho certeza que você vai utilizar na sua igreja, no seu pequeno grupo, no seu local de trabalho, com algum colega na sala de aula, com algum vizinho ou com alguma pessoa que o Senhor vai colocar no seu caminho. Então, abra o seu coração, abra a sua mente para que aquilo que nós vamos conversar cause um impacto e fique guardado como uma semente eterna no seu coração. Esse tema que nós vamos começar a abordar hoje, ele não se esgota hoje. Na verdade, o tempo não nos permite, os desdobramentos deles são muito amplos, mas eu quero apenas me centralizar aqui de forma muito breve, bem objetiva, no termo e no conceito e na ideia de como você e eu podemos cuidar do nosso pensamento, o que a palavra de Deus fala sobre isso, para que você, independente da sua idade, seja abençoado. Algum tempo atrás, você há de concordar comigo que depressão, ansiedade, compulsividade eram enfermidades que se tratavam apenas em adultos, não era? Mas hoje você percebe de forma muito clara que já se consegue observar, inclusive validar que isso também já se tornou algo relacionado aos jovens, adolescentes, juvenis e crianças. Por quê? Porque o que antigamente era exclusivo patologicamente para adultos, agora já faz parte de todas as classes de idade. E, amados, isso não tem a ver com o grau de escolaridade, isso não tem a ver com os sobrenomes, não tem a ver com a etnia, porque todo ser humano, ele produz pensamento, ele cria pensamentos. A nossa mente, ela trabalha constantemente durante o dia, e algumas vezes ela trabalha até de forma mais acelerada,
e outras vezes de forma mais sutil. Inclusive, por falar em pensamento acelerado, nós temos um autor brasileiro, doutor Augusto Cury, um psiquiatra e psicólogo cristão renomado no mundo inteiro, que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Aconselho você a seguir as redes sociais dele, doutor Augusto Cury, a ler os livros desse homem, porque ele tem uma visão cristã e uma visão profissional muito boa, que nos ajuda a ter uma bagagem, né, pelo menos um pouco do conceito e entender um pouquinho sobre essas questões emocionais que todos nós temos que lidar com elas. Mas vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus, vamos deixar que ela fale conosco nessa manhã. Pastor, coloca para mim, meu amado, o slide, e aí ele pode ficar até o final, tá bom? Eu fico com meu rostinho pequenininho e deixo os textos aí para que os amados irmãos sejam agraciados e tenham a alegria. Eu sei que muitas vezes alguns de vocês, eu vi aí, tem uma irmã que está caminhando, outros estão no ônibus, que lindo vocês aqui, né? Uma igreja se reunindo às 5 horas da manhã para buscar poder do alto. Né? Então, vamos lá, o primeiro texto é o que está em Romanos capítulo 12. Pode passar, meu amado. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nós encontramos um texto célebre do apóstolo Paulo, falando à igreja, falando para mim, para você, sobre como nós podemos buscar não nos amoldar ao mundo e entendemos que pela palavra nós podemos buscar algo superior. Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Adianta aí, pastor, o slide, por favor? Ou travou aí, amado? Abriu aí? Enquanto ele ajusta lá, vamos aqui. Eu estou com minha Bíblia aberta e nós lemos na Bíblia. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desejo de Deus é que você e eu não sejamos amoldados, não sejamos lapidados pelo mundo, e que nós apresentemos a Ele o nosso corpo em um culto racional. Agora eu vou confessar para vocês, eu não consigo imaginar um culto racional oferecido por um ser criado por Deus se a sua mente não estiver em boas condições. Eu não consigo imaginar. Tem um texto, Mente, Caráter e Personalidade. Inclusive, eu usei esse texto no jejum da semana passada. Ellen White, ela diz que a mente é a capital do corpo. A sua mente é a capital do seu corpo. E é exatamente por isso que a palavra de Deus diz que você e eu não podemos nos amoldar ao mundo, mas precisamos nos renovar pela transformação da nossa mente. Aqui é a capital do seu corpo. É impressionante como nós cuidamos tão bem da aparência externa e muitas vezes não dedicamos todo o cuidado que deveríamos ter à nossa saúde interna, à saúde emocional, à saúde mental. Existem pessoas que têm muito vigor e beleza física externa, mas internamente são pessoas tão fracas e frágeis, mas infelizmente nós temos tantos preconceitos que achamos que não precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Você que me escuta nesta manhã, ou de tarde, ou de noite, a hora que você estiver assistindo, você é alguém que se preocupa com a sua saúde emocional? Se você se preocupa, me diga, qual foi a última vez que você foi a um psicólogo? Qual foi o último livro que você leu sobre saúde emocional? É muito fácil falar assim, Wellington, eu não preciso. Precisa.
Eu vou mostrar para vocês que todo mundo precisa de acompanhamento de profissional sério, profissional experiente e, se for cristão, melhor ainda. Se tiver os princípios cristãos, muito melhor ainda, tá? Então veja, aqui a palavra de Deus diz que você e eu devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. Mas esse sacrifício vivo, ele precisa passar pelo processo de transformação, da renovação do nosso entendimento, da renovação da nossa mente. Porque é apenas desta maneira que nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Criador. Renovação da nossa mente. Agora, por que Deus dá tanta ênfase àquilo que acontece no nosso entendimento e na nossa mente? Por quê? Preste atenção agora nesses textos que nós vamos ler, porque eu tenho certeza que você já leu todos eles. Todos os textos que nós vamos ler aqui você já leu, mas nunca sobre essa perspectiva. Está preparado? Está preparada? Vamos lá, então? Passa aí, amigo. Olha que coisa impressionante que nós vamos descobrir agora. Gênesis capítulo 6, verso 5, aqui é o texto onde Deus fala com Noé sobre o dilúvio, aonde Deus dá a sentença do extermínio dos pecadores não arrependidos, antediluvianos. E olha o que diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Se você for ler o texto em Gênesis capítulo 6, você vai ver que não há nenhuma descrição dos pecados que eles cometiam. Não diz que eles se prostituíam, não diz que eles eram assassinos, não diz que eles eram idólatras. Não há uma descrição. A única descrição que é dada sobre a característica deste povo e que entristece Deus é que toda a imaginação do pensamento do coração deles era continuamente má. E Deus, por enxergar o fim desde o princípio, por observar exatamente essa característica naquele povo, decidiu que era hora de colocar um ponto final na história daqueles homens, mulheres e crianças. Mas eu pergunto, o que levou Deus a fazer isso, tendo em consideração apenas o pensamento daquelas pessoas? Toda a imaginação do pensamento deles. Por que Deus levou em consideração tão alta o que aqueles homens e mulheres pensavam? E isso foi tão sério que levou ele a fazer o seguinte: preciso interromper o curso da história dessas pessoas nesse momento. Você vai ver como que Deus leva isso em consideração. Pode passar, amigo, o próximo texto? 1 Reis, capítulo 18, verso 21, é o episódio onde Elias está no Monte Carmelo com os profetas de Baal e o povo de Israel. E ele está naquela luta acirrada entre a adoração ao Deus verdadeiro e a Baal. E o povo estava ali dividido entre aquilo que ia fazer. Então Elias, o verso 21, diz que ele chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar cocheando ou duvidando, gravitando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Você percebe que aqui, mais uma vez, a palavra de Deus mostra que o problema maior que estava acontecendo naquele momento da idolatria, onde Israel estava longe de Deus, não era necessariamente o que eles estavam fazendo, mas como eles estavam pensando. Até quando vocês vão ficar em dúvida entre dois pensamentos? Olha como a palavra coloca aqui para a gente essa questão muito interessante sobre o pensar que está relacionado a você tomar ações corretas entre servir a Deus ou não servir. Será que tem mais? Vamos ver?
Tem mais textos aí, meus amigos. A palavra de Deus é impressionante. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo, falando um pouquinho sobre isso, ele diz assim, olha, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa linda. Paulo está falando para mim, para você, que após aceitarmos a mensagem do Evangelho, há necessidade de ocorrer uma transformação em nossa vida. E essa transformação, ela passa pelo processo de você aprisionar, aprisionar o seu pensamento e levar cativo ele para Cristo. Senhor, aqui estão os meus pensamentos, pensamentos cativos. A obediência de Cristo. Será que fazemos isso? Será que realmente essa já é a rotina do cristão? A sua rotina que está aqui na sala 57, que clama pelo batismo diário do Espírito? Será que você e eu temos levado cativo aquilo que nós pensamos, a obediência à presença de Cristo? Será, amados? Pode passar, vejam só esse próximo texto. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e medulas, e é apta para fazer o quê? Discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que coisa tremenda. A palavra, ela foi preparada por Deus para poder discernir aquilo que você pensa. Amados, tem muita gente que fala assim, não, a Bíblia está ultrapassada. Mentira. Mentira. Não existe nenhum livro que seja capaz de discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração como a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro, é um manual daquele que criou você, daquele que criou a humanidade. Aquelas pessoas que imaginam diabolicamente que a palavra de Deus está ultrapassada, é porque elas não compreendem o que está escrito aqui e o propósito desse livro. Por isso você e eu precisamos diariamente estar em contato com a palavra, guiados e iluminados pelo Espírito, para que aquilo que você pensa seja discernido pela palavra de Deus. E aqui nós temos que ter uma atitude de submissão, porque talvez o que você e eu pensamos a vida inteira, a gente pode achar que é o correto, mas à luz da palavra é errado. E é exatamente esse discernimento que a palavra traz que você e eu precisamos nos submeter, levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Será que tem mais algum texto? Deixa eu ver, passa aí, meu amigo, eu acho que tem mais um texto. Olha aí, ó. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é puro de novo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro de novo, se há alguma virtude e se há algum louvor e tudo que é puro, nisso pensai. O apóstolo Paulo está aconselhando você, que está aconselhando todos nós nesta manhã, não apenas você, que a sua mente deve pensar nas coisas que são boas, nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras, nas coisas que são amáveis, nas coisas que são honrosas. Tudo que é puro, ocupe o vosso pensamento. Será que é isso que tem acontecido? Será que realmente são essas características que têm tomado conta do nosso pensamento durante o dia, durante uma semana? Será que são essas coisas? Eu, muitas vezes, acredito que não é assim. Então,
se não é assim? Por que que a palavra dá tanta importância ao pensamento? E por que Deus olha o pensamento dessa maneira? Agora eu quero mostrar para vocês, pode passar, amigo, uma... é Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Eu quero mostrar para vocês agora uma... Eu preparei mais ou menos essas ideias que vocês vão ver aqui agora, esse diagramazinho. E assim, eu não sou nenhum psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou apenas uma pessoa que gosta de estudar, de conhecer, eu sou muito curioso. E quando eu não encontro alguma coisa que faça sentido para minha mente, eu crio, né? Então, assim, é a minha forma de enxergar. Foi como eu consegui enxergar. Eu sei que aqui na sala nós temos psicólogos, psicólogas, psiquiatras, e que se vocês tiverem uma visão diferente, depois quiserem me abençoar com essa visão, eu ficarei imensamente agradecido de poder amadurecer esse conceito. E também não há nada de errado em você enxergar o que eu vou passar aqui para você de uma maneira diferente. Eu apenas esquematizei para que você veja como faz sentido o porquê a palavra de Deus dá tanta importância àquilo que você pensa. Vamos lá? Pode passar, amigo. O primeiro slide aí, a primeira clicada, vai aparecer para a gente a palavra pensamento. Aperta aí o botãozinho, amado. O pensamento. Queridos, o pensamento é exatamente aquilo que vai dar início ao desdobramento de todas as coisas que acontecem na nossa mente. Vaguinho, você está aí? Clica aí para mim. Isso, pensamento. Então, a origem de tudo está naquilo que você pensa. E aqui são todos os tipos de pensamentos. Pensamentos bons, pensamentos ruins. A origem está aqui. As informações que nós trazemos para nossa mente e que começam a gerar pensamentos, um atrás do outro, concatenados, amarrados, unidos uns aos outros, você vai perceber que você não para de pensar nenhum momento. Nenhum momento. Até quando você está dormindo, a sua mente produz pensamentos inconscientes, que você não tem o controle sobre eles. Muitas vezes nós pensamos de forma tão automática e tão acelerada que a gente, quando para observar aquilo que está pensando, a mente já divagou, já foi longe, 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 e é preciso trazer ela com cordas fortes de volta. Às vezes nós estamos pensando em alguma coisa, né? Minha esposa, ela gosta de, de brincar assim comigo, às vezes eu estou junto com ela fazendo alguma coisa, e eu fico com o olhar fixo em alguma coisa, e a mente viaja longe no pensamento, aí ela fala assim, eita, eu queria saber o que que ele está pensando agora de forma tão profunda. Aí eu falo, não estou pensando nada não, aí eu compartilho com ela o pensamento. Você já imaginou se durante um dia tivesse uma tela que nos acompanhasse, aonde nessa tela fosse escrito ou aparecesse nessa tela tudo aquilo que nós estamos pensando? Será que o seu casamento iria durar? Será que as suas amizades não seriam destruídas? O que as pessoas pensariam se elas conseguissem ler aquilo que você está pensando? Então, veja, o ponto de partida é o pensamento. Mas, Wellington, o que acontece então depois do pensamento? Vamos lá? Depois do pensamento, os pensamentos, eles vão gerar em você emoções. As emoções. Lembra aí de uma situação onde alguém decepcionou você? Lembra? Rapidinho. Lembrou? Automaticamente. O cérebro, ele associa aquilo que você está pensando a uma emoção. E essa emoção
é exatamente a emoção que foi dada quando o evento aconteceu. Então, se quando essa pessoa te decepcionou, você sentiu raiva, você sentiu ódio, você sentiu medo, você se sentiu inseguro, insegura, desprezado, essa emoção ficou entrelaçada com aquele pensamento. Todas as vezes que você relembrar aquele pensamento, você relembrou o pensamento, automaticamente, junto com ele, está colado, está conectado àquela emoção. E você vai sentir a mesma coisa, você vai se emocionar do mesmo jeito. Por exemplo, quando você se lembra da morte de um ente querido, de uma pessoa querida, quando a gente pensa, os olhos até lacrimejam, não é? Por quê? Porque aquele pensamento está associado a um tipo de emoção. Da mesma maneira, quando você lembra de algum evento que foi muito gostoso, muito bom, muito prazeroso na sua vida. Você se recorda daquele evento e ele está associado a uma emoção boa, como a alegria, o prazer, a excitação, a aventura. Então, quando você se lembra desses momentos, quando o seu pensamento volta lá naquele momento e traz ele, automaticamente as emoções que são evocadas, que são levantadas, acionadas, são as emoções positivas. Então, o seu pensamento, ele está conectado a uma emoção. O seu pensamento está conectado a uma emoção. Agora, o pensamento, ele vem primeiro, ele gera uma emoção. E depois, o que que acontece? Olha só agora o que que acontece depois da emoção. Pode clicar, amigo. Depois da emoção, vem o seu sentimento. Você pensa, se emociona e sente. Pensa, emociona e sente. Tudo isso está relacionado ainda ao seu aspecto mental, aqui na sua mente. Como você pensa, você se emociona e você se sente. Se você não gosta do seu local de trabalho, talvez você já tenha escutado alguém dizer isso assim, né? Não gosta do local de trabalho. Aí quando chega no domingo, né, como foi ontem, hoje é segunda-feira, a pessoa tem que ir para o trabalho. Aí ela pensa no trabalho, olha só, ela pensa no trabalho. As emoções que ela coloca já são emoções negativas. Aí como é que ela se sente? Ah, estou me sentindo desmotivado, estou me sentindo cansado, estou me sentindo estafado, estou me sentindo assim e assado. Da mesma forma são os sentimentos positivos. Lembra aí, lembra aí quando você ia encontrar a sua esposa, quando vocês estavam namorando ainda, ou seu esposo, quando vocês eram namorados. Quando você pensava nele, o coração parecia que ia pular do peito. Aí você já se sentia todo alegre, todo energizado para poder encontrar a pessoa amada. Pensamentos geram emoções, emoções geram sentimentos. Ai, como eu me sinto, como eu me sinto. Inclusive, sabemos que tem muitas pessoas utilizando de forma errada agora o sentir. Ah, eu me sinto que eu não sou isso, eu sou aquilo. Não tem amparo na nossa estrutura para a pessoa pensar dessa forma. Agora, queridos, veja como isso aqui é interessante. Olha, esse nosso assunto, ele está conectado com muitos outros assuntos que a gente poderia trabalhar eles aqui, mas nós não temos como fazer isso. Vou dar aqui só um exemplo para vocês, diante desses 3 itens que nós falamos aqui, ó. Pensamento, emoção, sentimento. Sabe por que muitas pessoas têm grande dificuldade em perdoar? Porque elas pensam naquilo que foi feito, elas se recordam, elas sentem a dor do passado, ou perdão, elas emocionam com a dor do passado e sentem raiva da pessoa toda vez que vê.
Toda vez que elas olham aquela pessoa que causou aquela dor, o pensamento, as emoções e os sentimentos, eles são negativos. E é por isso que tem muita gente que tem uma dificuldade tremenda em perdoar, porque eles estão presos exatamente a esse ciclo. A sua mente, a minha mente, ela age de forma automática para nos proteger, para poupar energia. Então, por exemplo, se você teve uma situação traumática com alguém, e você vai encontrar essa pessoa várias vezes ao longo da sua vida, ou mesmo que não encontrem, todas as vezes que você pensar, emocionar e sentir, o seu cérebro ele cria um caminho. E automaticamente, no começo, ele gasta muito mais energia para criar esse caminho. Mas com o passar do tempo que você repete esse processo, ele apenas, quando o pensamento vem, ele aperta o gatilho e então desencadeia o fluxo, já é automático. É por isso que quando você tem um pensamento positivo a respeito de alguém, uma imagem positiva, quando você vê aquela pessoa, o sorriso já abre, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando a gente abre aqui na sala 57, que a gente entra, eu vejo aqui algumas janelinhas, quando os irmãos olham o pastor Wagner, aí já abre aquele sorriso, quando olha os outros pastores, assim, ai, que legal, já abre aquele sorriso, quando encontra um ou outro, já abre o sorriso. Por quê? Porque você está vendo essa pessoa aqui todo dia. Então, o pensamento a respeito dele é positivo, a emoção é positiva e o sentimento é positivo. Então, quando você vê a imagem dele, automaticamente o cérebro aperta o botão, encurta o caminho e você se emociona e se sente de forma prazerosa. Isso também é verdade para a questão negativa. Então, quando a gente tem o conhecimento disso, não é que fica mais fácil, mas você sabe exatamente aonde você tem que trabalhar para que o perdão, o amor, a aceitação, a empatia e as virtudes do espírito sejam desenvolvidas na nossa vida. Agora, todos esses três elementos que eu compartilhei, eles acontecem aqui na mente. E depois disso, o que acontece? Vamos ver? O que acontece agora no seu corpo, saindo do aspecto psicoemocional e entra agora na esfera corporal. O que acontece? Passa aí, meu amigo. Depois que você pensa, depois que você se emociona, que você sente, você vai gerar, produzir os comportamentos. Pensou, emocionou, sentiu, comportou, agiu. A ação, ela é resultado do que você sente, das suas emoções e do que você pensa. Não tem como ser diferente. O seu comportamento é o resultado disso. Então, por exemplo, como é que as pessoas costumeiramente se comportam quando estão perto de alguém que elas não gostam? Como é que elas se comportam? Elas não conseguem ficar à vontade. Elas não conseguem fingir bem. Elas querem automaticamente sair daquele ambiente. Por quê? Porque o comportamento é o resultado do que ela sente, do que ela se emociona e de como ela pensa a respeito da outra pessoa. Então, o seu comportamento, ele é o resultado daquilo que você pensa todos os dias. E é exatamente por isso que Jesus, quando vai ampliar a visão do adultério para os líderes religiosos da sua época, ele fala assim: olha, eu digo a vocês que se no seu pensamento você desejar, você já pecou. Por que que Jesus fala exatamente do pensamento? Porque ele tem a perfeita compreensão de que aquilo que você pensa, quando você amadurece esse pensamento constantemente, o seu comportamento ele não vai ser diferente daquilo. Você tem que ter muito cuidado, não em como você se comporta. E talvez, amados, essa aqui é uma outra vertente desse estudo, que muitas vezes, por que que muitas vezes nós não conseguimos mudar comportamentos que são destrutivos? Porque a gente quer mudar o comportamento. E, na verdade, o comportamento é o resultado do que você pensa. A raiz que tem que ser trabalhada é a mente, não é o comportamento em si.
Então, quando você trabalha como você pensa, o que você pensa, como você alimenta os seus pensamentos, você tem muito mais chance de dar espaço ao Espírito Santo de trabalhar o seu comportamento, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim: ai, Senhor, como é que eu vou amar fulano de tal se ele me fez aquilo? Como é que eu vou amar? Porque a pessoa, ela continua alimentando o pensamento negativo do que a pessoa fez. E aí, então, nós precisamos substituir o que nós pensamos para que as emoções, os sentimentos gerem um comportamento diferente. Agora, o comportamento, ele praticado uma vez, vai gerar uma outra coisa. Vamos ver o que é? Pode passar, amigo? Prestem atenção agora. O seu comportamento praticado uma vez é apenas um comportamento. Agora, se esse comportamento ele é praticado 2, 3, 4 vezes, ele se torna um hábito. Ele se torna um hábito. E é exatamente esses hábitos que são aquelas questões que nós, aqueles comportamentos que nós começamos a ter de forma instintiva. A gente nem pensa e já começa a se comportar daquela maneira. Existem muitos estudos que dizem aí que é necessário você ter de 30 a 40 dias, no mínimo, repetindo consistentemente um novo comportamento para que se transforme em um hábito na sua vida. Então, por exemplo, inclusive, alguns anos atrás, a nossa igreja, ela lançou aquela jornada de oração de 40 dias, você se recorda? Porque é o prazo que os estudiosos dizem que em 40 dias você consegue adquirir, consegue fazer com que o comportamento se transforme em um hábito. Agora, presta atenção comigo. Tem muita gente que quer mudar o hábito e o comportamento, mas não muda o quê? O pensamento. Aí não tem como durar. Aí é como construir uma casa na areia, ela vai desmoronar. Você pode construir qualquer hábito novo, você pode adquirir qualquer comportamento novo, mas lembre-se que a origem disso precisa ser no seu pensamento. Inclusive, amados irmãos, eu quero abrir aqui o meu coração para você nesse momento aqui na sala 57. Quando às vezes eu converso com alguns irmãos que frequentam a sala 57, eles dizem assim: nossa, como a sala tem sido uma bênção na minha vida. E eu curiosamente pergunto assim, mas o que mais chama a sua atenção na sala? Qual é o maior impacto que a sala causou em você? Aí os irmãos falam assim: o testemunho, aquele momento de testemunho é uma bênção, porque isso não era normal a gente ver na igreja tantos testemunhos, e realmente é uma bênção. Eu gosto dos pastores, quando eles ministram, é uma bênção. Eu gosto do momento do estudo da lição, é uma bênção. Eu gosto de ver a estrutura funcionando, os moderadores, eu gosto de ver o momento de oração, é uma bênção. Mas, amados, deixa eu falar para vocês qual é o propósito da sala 57. É revolucionar o seu pensamento. Os 4 pilares da plataforma da sala 57 precisam revolucionar a sua forma de pensar. O testemunho é lindo, a ministração da palavra e todas as partes são, mas tudo isso aqui existe para que a sua forma de pensar seja revolucionada. A primeira coisa que precisa causar o maior impacto em você na sala 57 são os seus pensamentos sendo revolucionados pelo conceito aqui abordado sistematicamente ao longo dos anos. A sua forma de pensar. Porque se a sua forma de pensar não for fortemente agredida e impactada, as suas ações, os seus comportamentos e hábitos, eles não serão. E é por isso que tem muita gente ainda hoje que frequenta a sala, uma pequena quantidade, que não conseguiu fazer a sua lista de transmissão, que não conseguiu impactar, desaguar na igreja. Sabe por quê? Não é porque falta capacidade, não é porque ela não acredite nisso aqui, mas é porque ela não permitiu ainda que o pensamento que ela tinha fosse substituído
por essas ideias extremamente divinas que nós apresentamos aqui na sala 57. Mano, A vida do Espírito. Oi, amado. eu não vou resistir, vou entrar com você, só vou fazer um comentário só com a voz, mano. Por favor. Isso que o Wellington está dizendo aqui, amado, você que está ouvindo a mensagem dele, é o ponto tensional da sala. É aqui que a corda tem que estar bem esticadinha. Quando você fala de qualquer outra coisa e não fala da compreensão das quatro ênfases, reorientando a sua mente, você ainda está na periferia do que a sala pretende. Inclusive, quando você vê um testemunho aqui, você pode ter certeza que, na maioria das vezes, esse testemunho está acontecendo como está acontecendo, porque a mente daquela pessoa sofreu o impacto das ideias. Este é o ponto, Wellington. Obrigado por ressaltar isso. Eu não resisti, quis compartilhar com você esse momento. Que isso, amigo. Você que é o meu mentor tem toda a liberdade de sempre fazer esses comentários que apenas acrescentam, até porque a gente já conversou tanto sobre isso, né? Que esse é o nosso desejo. Então, vejam, meus amados irmãos, a vida no espírito, o amor incondicional, o ambiente saudável e a missão atrativa são conceitos que agridem o nosso cristianismo atual. Eles agridem a forma da igreja atual viver. E eu não estou falando que as pessoas que não praticam não são sinceras, elas são. Só que são sinceras dentro daquilo que elas compreenderam até aqui. E nós precisamos permitir que esses conceitos revolucionem a nossa forma de pensar, porque somente desta maneira é que nós iremos revolucionar aqueles com quem nos relacionamos durante toda a semana na nossa comunidade igreja. Tá certo? Então, tenha isso em mente. O pensamento, emoção, sentimento, comportamento, hábito. Agora, depois disso, o que que acontece? Aí volta de novo para a nossa mente. Percebam que o processo começa na mente, ele vai para o corpo, para a área comportamental, e depois ele retorna para a mente. De que maneira? Vai lá, amigo, coloca aí. Depois dos seus comportamentos, dos seus hábitos, você vai perceber que é criado em você a sua personalidade. E eu estive estudando alguns dias atrás sobre esse aspecto da personalidade. Eu não sei se você sabe qual é a diferença entre a sua personalidade e o seu caráter. Inclusive, pesquisando... Amigo, pode clicar no outro logo, deixa aparecer aí o caráter. Isso. Inclusive, eu estava pesquisando no espírito de profecia sobre a personalidade e sobre o caráter. Nós temos um conjunto de livros, Mente, Caráter e Personalidade, que são tremendos, que Deus nos deixou para que a gente possa ser alimentado dentro desses conceitos. Então, assim, a personalidade está relacionada a como você reage psicologicamente às situações da vida. Por exemplo, como é que você reage de forma amável ou de forma grosseira a alguém? Se você ama o seu corpo, isso eleva a sua autoestima, isso tem a ver com como você reage, isso tem a ver com os traços da sua personalidade. Se você é alegre, se você é introvertido, introspectivo, se você é espontâneo, isso tem a ver com o seu caráter, com a parte da personalidade. E é exatamente dentro desse aspecto da personalidade que alguns especialistas da área dizem que você é uma pessoa única no mundo, porque a sua personalidade é diferente das outras personalidades que existem. Dessas 8 bilhões que tem no mundo, você tem uma personalidade diferente. Pode ter traços parecidos, mas a personalidade é diferente. Por que que a personalidade ela é individual? Porque ela tem a ver com hábitos, comportamentos, sentimentos, emoções e pensamentos. Você e eu podemos viver uma mesma experiência, mas nós vamos dar significados diferentes a ela. Por quê? Porque tudo tem a ver com como a gente pensa, como a gente se emociona, como a gente sente, como a gente se comporta. Então, como a nossa personalidade foi construída, ela vai enxergar o mesmo evento de uma maneira diferente. É por isso que homens e mulheres são diferentes. É por isso que homens e homens são diferentes e mulheres
e mulheres são diferentes, nós somos diferentes o tempo todo. Nós vamos reagir de forma diferente às questões externas do mundo, porque a nossa personalidade é diferente. E aí, olhando essa palavra personalidade no espírito de profecia, nós encontramos que Deus, através do seu espírito, ele também pode mudar traços da nossa personalidade que não são compatíveis com o evangelho. Interessante isso. Existem traços da personalidade que são incompatíveis com o evangelho. Por quê? São traços da personalidade que você adquiriu de forma errada ao longo do tempo, mas que eles podem ser transformados de acordo com a personalidade de Cristo. Amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso. E a sua personalidade, juntamente com o seu comportamento, seus hábitos, os sentimentos, emoções e pensamentos, eles vão formar o seu caráter. O caráter está relacionado à questão moral, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O final de tudo é o caráter. É exatamente o que diz que é a única coisa que nós vamos levar para o céu, né? O nosso caráter. Agora, muita gente está preocupado com aquilo que vai levar para o céu, que é o final, que é o caráter, mas não tem a ideia de que o caráter inicia-se naquilo que nós pensamos. E é exatamente por isso que quando Deus olhou o povo antediluviano e viu que a intenção do pensamento do coração era ruim, ele decidiu exterminar. Por quê? Porque o caráter era o resultado daquilo que eles pensavam insistentemente, constantemente, todos os dias. E o pensamento deles era apenas se afastar de Deus ou fazer aquilo que entristecia a Deus. E não tem como alguém que pensa dessa forma produzir um caráter que seja correto ou que seja agradável a Deus. Amados, dentro dessa estrutura que eu mostrei para vocês, a gente ainda poderia falar sobre a formação das nossas crenças. Não estou falando crenças doutrinárias, estou falando crenças, aquilo que você acredita, crenças positivas ou crenças limitantes. Nós poderíamos falar sobre os paradigmas, nós poderíamos falar sobre a cosmovisão ou a visão de mundo, nós poderíamos falar sobre propósito de existência. Tudo isso está relacionado a essa nossa estrutura. E quem sabe em algum tempo aí mais na frente a gente vai conversando um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem alimentado a sua mente. São seus pensamentos. Se você pensa de forma negativa, não acredite que vai acontecer diferente se não for negativo. Vai acontecer de forma negativa, porque o seu pensamento vai desencadear toda essa estrutura que eu coloquei, rabisquei aqui para você, apenas entender um pouco de como funciona na nossa mente. Eu quero concluir com vocês mostrando três textos no Espírito de Profecia, para que você e eu tenhamos a noção de como é interessante isso. Passa aí, amigo, o primeiro texto. Pode passar esse. Esse aí é o Romanos. Acabou, né? Então peraí, eu vou. Amigo, Acabou. olha o teu WhatsApp aí, eu te passei 3 textos. Lê ele para nós, por favor. Agora, só um minutinho. Enquanto o pastor abre o texto dele, eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 116. Abre essa Bíblia em Salmo 116. Valdeci, abre essa Bíblia, Valdeci. Descruza esse braço, Valdeci, e abre a sua Bíblia, Salmo 116. Eu quero ler com vocês aqui esse texto do Salmo 116, porque ele é tremendo, tremendo, tremendo. Olha, esse salmo ele precisa fazer parte da sua jornada, da sua saúde emocional a partir de hoje. Nunca esqueça esse texto. Você encontrou, amigo, no WhatsApp?
Então, no que está no PowerPoint, Abaixo, abaixo. Antes do áudio, eu te mandei 3 textinhos. então, eu tenho até onde você colocou mente, corpo e mente, fez toda essa apresentação, e tenho duas vezes Romanos 12, 1, 2. Não, não, no WhatsApp mesmo, lá no WhatsApp tem um texto que eu te mandei em texto. Eu estou. Ok, entendi bem. Está Fora, aqui. fora do slide, isso, fora do Entendi. slide. Posso ler? Por favor, amados, prestem atenção nesses 3 textos que o pastor Wagner vai ler para a gente agora. A verdadeira disciplina da vida é composta por pequeninos fatos. A educação dos pensamentos é essencial. Manuscrito 76. Vejam, Ellen White está falando que a educação do pensamento, ela é essencial. É essencial. Irmãos, algumas vezes nós achamos que devemos deixar o nosso pensamento seguir o fluxo normal dele, como se não tivesse controle, e não é. Você tem o controle, você tem o domínio sobre aquilo que você pensa, e você tem que educar o seu pensamento. É algo que você, e somente você, pode ter esse domínio. E exatamente por isso que Satanás, ele estudou a mente humana ao longo desses séculos e tem fortemente atacado. É por isso que crianças estão passando por enfermidades emocionais, jovens, adolescentes, idosos e adultos. Por quê? Porque ele ataca aquilo que você pensa. Ele sugere aquilo que você pensa. E você acredita que pode deixar esse fluxo normal seguir. O problema é que, com o passar do tempo, ele pega exatamente esses mesmos pensamentos negativos e transforma no futuro numa grande bomba relógio que vai explodir a vida do ser humano. Tudo começa com aquilo que você pensa. Veja um segundo texto. Leia para nós, amigo. Como um homem imagina na alma, assim é. Provérbios 23, 7. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, Aqui. pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por havê-los nutrido. Por eles é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no umedecer da terra, assim um bom pensamento prepara outro caminho. Que tremendo esse texto. Que tremendo. Bons ou maus? Os pensamentos são como gotas de chuva que preparam para outro pensamento. Por isso é que muitas vezes, perdão, quando nós temos um pensamento negativo, ele automaticamente está entrelaçado ao outro, e entrelaçado a outro, e a outro, e a outro, e quando você menos espera, a sua mente já está doendo, a sua cabeça já está doendo de pensar tantas coisas ruins, tantas coisas negativas. Da mesma forma, o pensamento positivo. Agora, você há de concordar comigo que o que parece mais fácil você pensar, coisas boas ou ruins? Positivas ou negativas? Negativas, ruins. Mas por que assim? Porque Satanás condicionou o ser humano de forma muito bem estrategicamente montada a pensar dessa maneira ao longo da vida. É por isso que Paulo exorta a igreja a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, porque nós instintivamente temos mais facilidade de pensar naquilo que é ruim. Tem mais um texto, né, amigo? Tem. Por favor, leia ele, que aí eu vou para Salmo 116.
Precisamos de uma constante intuição do enobrecedor poder dos pensamentos puros e da influência daninha dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma está no pensar correto. Devemos servir-nos de todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Devemos pôr nossa mente em harmonia com a mente divina. A verdade de Deus nos santificará, corpo, alma e espírito, e seremos habilitados a erguer-nos acima das tentações. Mente, caráter e personalidade, volume 1. Poderoso demais esse texto. Nós poderíamos ficar muito tempo apenas conversando sobre eles. Quero ler com vocês agora, obrigado, pastor Wagner, Salmo 116, verso 1 ao verso 7. A minha versão é a nova versão internacional da Bíblia. Diz assim: Amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. Presta atenção no verso 7. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Olha para mim aqui. Como é que você imagina que Davi estava quando ele escreveu esse texto? Olha o que ele diz, pastor. Olha só. Eu não sei se você já teve experiência de conversar consigo mesmo na rua. Eu às vezes faço essa reunião entre eu e Deus. Conversando na rua, falando, e às vezes eu estou dirigindo e minha esposa até fala: Ixi, amor, tá em reunião aí, né? Eu falei: estou em reunião profunda aqui, amor, estamos decidindo coisas importantes. Imagina Davi falando para a alma dele. Olha o verso 7, o que ele diz: Alma, volta ao seu descanso. Vocês ouviram o que Davi escreveu? Alma, volta ao seu descanso, volta ao seu sossego. Ele está dando uma ordem para a mente dele. Volta ao seu sossego. Agora, se ele está dando essa ordem para a mente dele voltar ao sossego, como é que você imagina que ela estava? Tumultuada. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Angústia, aflição e tristeza dominaram ele, é o verso 3. A mente de Davi estava completamente conturbada. E ele automaticamente percebeu isso. E ele viu que aquilo era uma anomalia, porque ele não pensava daquela forma. Então ele automaticamente recorre ao Senhor. E o Senhor o ouve e ele fala assim: Alma, o Senhor nos ouviu. Pode voltar ao seu sossego, acalma. Amados irmãos, eu não sei quais têm sido os pensamentos que têm consumido você. Mas talvez nessa manhã eu falo para alguém que sofre com a crise de ansiedade e que pensa coisas desordenadas e apenas coisas negativas ao longo do seu dia. E um pensamento vai se amarrando ao outro, as emoções vão surgindo, os sentimentos afloram e o comportamento é o comportamento de querer se isolar, de não sair de casa, de abandonar os estudos, de abandonar o trabalho, de abandonar a família e até mesmo de desistir da própria vida. Assim, de igual modo, são aqueles que enfrentam o problema da depressão ou algum outro tipo
de enfermidade emocional. Pelo poder do Espírito. Tem um texto no Espírito de Profecia que diz que quando nós nos rendemos ao Senhor, que o Espírito Santo toma conta da nossa vida, ele tem o poder de transformar todos os nossos pensamentos. Sabe, junto com o batismo do Espírito Santo, você que está nos assistindo, se você sofre de algum problema emocional, eu gostaria que você, a partir de hoje, junto com o pedido do batismo, peça ao Espírito a seguinte frase: Espírito, me ajude a controlar os meus pensamentos e a alimentar a minha mente com os pensamentos da eternidade. Pode parecer que inicialmente isso não vai fazer sentido. Mas uma frase assim, isso vai mudar a minha vida? Eu quero que você experimente. Eu quero que você experimente. E todas as vezes que você perceber que o seu pensamento está indo em uma direção que vai disparar aqueles gatilhos que são destrutivos, que você, pelo poder do Espírito, interrompa e que você coloque ali um pensamento positivo, um pensamento alegre, um pensamento prazeroso. E assim, gradativamente, você vai conseguir bloquear a ação do inimigo sobre a sua mente. E o Senhor, juntamente com a ajuda de profissionais capacitados, pode ajudar você a se libertar disso e a voltar a ter saúde emocional. Porque eu imagino que o desejo de Deus não é apenas que você creia no Espírito, não é apenas que você desenvolva o seu ministério na igreja. O desejo de Deus é que você tenha saúde plena. E a saúde mental, emocional, faz parte disso. Todos nós precisamos, amados. Todos nós precisamos. Sabe, aqueles comportamentos destrutivos que a gente tem na igreja, que a gente às vezes demora a deixar o Espírito Santo trabalhar, são pensamentos, são sentimentos, são emoções que ainda estão guardadas aqui, que precisam ser trabalhadas. Volta minha alma ao seu sossego. É o que Davi diz em Salmo 116. O meu desejo é que chegue muito logo esse momento na nossa vida, na sua vida, para que você dê a ordem à sua alma, volte ao seu sossego, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado e restaurado de você. Eu quero fazer uma oração por você. Mas especialmente agora eu quero orar por todos aqueles que enfrentam uma enfermidade emocional. Talvez você não esteja enfrentando a depressão, mas eu sei que você conhece alguém que está. Porque hoje não precisa ir muito longe para encontrar alguém assim. Talvez você não esteja não sofra da ansiedade, mas talvez você conheça alguém. Eu quero orar por vocês. Mano, Vamos orar? Oi, meu amado. antes de você orar, eu vou colocar um texto aqui para eles printarem o texto que tenha tudo a ver com o que você pregou aí agora, e aí já fecha com a oração. Olha que fera, ó. A educação do coração, o controle dos pensamentos, em cooperação com o Espírito Santo, levarão ao controle das palavras. Isto é verdadeira sabedoria e assegurará a calma mental, contentamento e paz. Haverá uma alegria na contemplação das riquezas da graça de Deus. Oh, glória a Deus. Parceria, né, mano? O Espírito Glória a de Deus. Deus é que, ao subjugar nossa mente a Ele, controla nossos pensamentos, desacelera, calma nossa mente, gerando contentamento e paz. Um quadro muito diferente da realidade da sociedade que vivemos hoje. Completamente. Olhando esse texto, volta lá, meu amado. Coloca esse texto aí de novo. Porque eu fico pensando assim, né? Tem muitas pessoas que hoje, de forma equivocada, pensam:
Mas por que eu preciso do batismo diário do Espírito Santo? Esse aqui é mais um motivo. Os pensamentos que você teve ontem foram ontem. Os pensamentos de hoje são de hoje. E hoje, você e eu temos que deixar que o Espírito controle os nossos pensamentos. Olha, olha, mais um motivo. E olha que a gente, então assim, se a gente for olhar, a dependência do Espírito, ela é diária por vários aspectos, por todos os aspectos da nossa vida, meus amados. Todos os aspectos. Controle dos pensamentos, cooperação com o Espírito Santo. Eu quero desafiar você, irmão, irmã da sala 57, a quando você pedir o batismo do Espírito, comece a usar, juntamente com esse pedido, algumas frases específicas sobre os quais você deseja que ele atue na sua vida. Como, por exemplo, esse tema que falamos hoje sobre os pensamentos. Espírito, traz o teu poder sobre mim e, junto com o teu poder, toma conta dos meus pensamentos. Eu quero entregar todos eles cativos à tua presença. Eu quero ter a mente de Cristo. Olha, eu estou pensando nisso e nisso. Às vezes, Espírito, eu sou assaltado por tais pensamentos. Vai tirando eles do meu coração, vai tirando eles do meu íntimo. Então, são esses diálogos que você vai construindo para que você não caia no erro de criar um jargão espiritual, de falar assim, Espírito me batiza e somente isso. A gente pode correr o risco de fazer isso acontecer. E a forma de você não permitir que isso se torne um jargão decorado, uma frase decorada, é você colocar coisas específicas ao longo do seu pedido do batismo do Espírito. Você quer o batismo por quê? Ah, porque eu preciso controlar os meus pensamentos. Ah, porque eu preciso amar. Porque eu preciso. E aí você vai desdobrando o seu diálogo com o Espírito Santo. Vamos orar então, amados? Vamos orar? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Hoje, o Senhor sabe que eu saí um pouco da direção do que eu gosto de falar, mas porque o Senhor tem me impressionado de que essa é uma necessidade que nós, como seres humanos, temos, de cuidar da nossa saúde emocional, mental. O Senhor conhece perfeitamente como está a mente de cada um dos teus filhos que nos assistem nesse momento. Os traumas, as dores, as feridas, a pressão e as próprias ciladas que o inimigo tem utilizado para manter muitas dessas mentes aprisionadas na dor, no sofrimento e na angústia. Mas hoje, querido e maravilhoso Deus Espírito Santo, pedimos que o teu batismo traga a libertação mental e emocional dos teus filhos. Que todos nós venhamos exclamar como Davi: volta a nossa alma ao teu sossego, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantas pessoas, Senhor, de forma tão triste, têm tirado a sua própria vida, aprisionados na dor emocional. Quantas pessoas talvez hoje não estão tendo esse mesmo sentimento, ou esse mesmo pensamento, mesmo estando na igreja, e muitas vezes não conseguem entender ou não encontram a resposta e se acham indignos. Mas hoje, Espírito, leva calma, leva tranquilidade, leva restauração a cada uma dessas vidas. Existem ao nosso redor centenas de pessoas que sofrem desses mesmos males. Usa-nos, Espírito Santo, com sabedoria para ser bálsamo curativo na vida dessas pessoas. Que o que temos recebido do Senhor aqui a cada manhã seja remédio
não apenas para nós, mas para um mundo que está enfermo e que o Senhor vai nos usar como as tuas mãos no dia de hoje. Senhor Jesus, queremos levar a tua presença agora cativo todos os nossos pensamentos, porque nós queremos ter a tua mente em nós. Para isso, Espírito Santo, nós entendemos que precisamos pensar nas coisas do alto, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que é honesto, naquilo que é a boa fama. Que a nossa mente não se demore naquilo que é ruim ou negativo, mas que os nossos pensamentos estejam sempre centrados em Cristo Jesus, dominados pelo Espírito, e que isso irradie alegria, paz, felicidade e harmonia em todo o nosso ser. Nós desejamos isso ardentemente, Senhor. E nos colocamos em uma posição aonde o Senhor pode trazer para a nossa vida. E é em nome de Jesus, no precioso nome dele, no sacrifício dele, que nós oramos agradecidos agora e sempre. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Amados, É aqui, né, mano? é, eu fico muito feliz de poder ter estado com vocês. Eu, na verdade, sempre estou aqui na sala. É porque eu fico mais no YouTube. Mas eu sempre estou com vocês todo dia. Mas para mim hoje foi uma alegria. Como eu disse, esse tema, ele é um tema que tem muitos outros desdobramentos. Ele nos abençoa de uma forma muito grande. E quando Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, ele não está falando apenas do nosso físico. Ele está falando também da nossa mente. Mente sã, corpo são. Aquilo que você pensa é aquilo que vai acontecer. É aquilo que já é, né? Como disse o livro de Provérbios. Amado, pode tomar conta. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. A Sueli escreveu aqui: esse menino tá ótimo. Essa pregação foi desenhada para mim. Louvado seja Deus. Não foi, não foi só para ela, é para todos nós. Porque esse problema da inquietação do pensamento está com todos nós hoje. Nós não aprendemos o segredo para controlar isso. Isto vai nos controlar, né? Obrigado, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amado, me permita aqui só fazer mais um comentário. Eu queria fazer esse comentário para você que é pai, para você que é mãe. Tenha muito mais atenção agora na saúde emocional dos seus filhos. Sabe, aquilo que você fala para ele, como você dedica o seu tempo para ele, como você observa o comportamento dele. Porque quando os nossos filhos são pequenos, eles muitas vezes não externam esses problemas emocionais que já estão aqui instalados. E Satanás, ele é muito astuto, ele lança essa semente desses pensamentos e dos traumas exatamente quando a gente é pequeno. Ele deixa lá a semente guardada. A pessoa vai crescendo, vai criando outras experiências. E quando a pessoa se torna um jovem, um adulto, Satanás já sabe o que ele deixou lá atrás. Aí é exatamente aonde ele vai mexer para que se torne um adulto disfuncional. Então, nós como pais temos uma responsabilidade de cuidar da saúde emocional dos nossos filhos. Esteja mais atento a isso. Olhe para os seus netos, olhe para os seus filhos com uma situação, com um olhar
de ter o cuidado emocional sobre eles. Porque você vai ver que com o passar do tempo, se você tiver esse cuidado, você vai ser muito mais feliz em ter a alegria de ter ajudado o Senhor a criar um homem e uma mulher sadia, não apenas espiritual, mas também emocionalmente falando. Eu estava ontem, Wellington, numa igreja, dirigindo uma comissão. Tive que interromper a comissão, porque em um dos grupos chegou uma mensagem dizendo: hoje eu vou me matar. Misericórdia. Tem uma mãe esperando uma ligação minha, das várias que tentam contato para um aconselhamento aqui na sala, e eu peço que vocês entendam, nem sempre a gente consegue atender, da filha que está com dúvidas sobre a sua sexualidade e se entende bissexual hoje. Né? E você vê hoje a mente dos nossos adolescentes, dos adultos sendo afetada. Totalmente. Quando você fala sobre o controle desse pensamento, além dessa conversação com o Espírito Santo para ele controlar, não é só pedir o batismo, é conversar com ele sobre essas coisas, por isso a gente instiga a conversa com o conselheiro, que é o Espírito Santo, está você colocar as entradas da alma sob santificação, irmão. Se você tentar controlar os seus pensamentos, sem que você controlar o que você vê, ouve, come, sente, os sentidos precisam estar santificados. Eu hoje tenho uma opção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vejo livremente televisão. Não vejo. Eu não acredito que qualquer ser humano hoje que se coloque na frente da televisão, eu não vejo internet livremente. Eu não entendo que qualquer pessoa que vá para a internet e não tenha um crivo, um senso de filtragem, ele consiga ser mentalmente saudável. Então, o que eu faço hoje? Eu seleciono o meu conteúdo. Não é o conteúdo que me seleciona. Eu não estou dominado pelas informações. Eu domino as informações que chegam até mim. Eu escolho o que eu vou ver e ouvir. Se você não fizer isso, irmão, você não terá saúde mental. Porque essa estrutura de comunicação, rádio, televisão e internet, ela é preparada para usar você como mecanismo financeiro. Por trás da informação está o capitalismo da audiência, da venda de um produto que está vinculado àquilo que está passando na sua televisão e na sua internet. Nada que você vê é de graça. Tem gente pagando para você ver. Tem gente pagando para você ver. A sua mente é... Às vezes, eu percebo que as pessoas veem o conteúdo e elas não sabem o que está por trás disso. Não é de graça, irmão. Você tem todo o acesso no YouTube, não é de graça. Você tem tudo que está disponível para você no Instagram, na Globo, na Bandeirante, nada de graça. Por trás tem todo uma teia financeira que ganha dinheiro com cada ponto desse que aparece em cada rede dessa de audiência. E por trás tem gente vendendo produtos para você comprar. E aí, para fazer isto, a mídia, ela se favorece da natureza humana. Vou dar só uma pincelada, Wellington, que é muito importante para a gente agregar esse conteúdo seu. Pode. Por que a maioria dos jornais hoje notificam notícias ruins? Por quê? Por que a maioria dos filmes são violentos? Incitam a vingança. Incitam a traição, a vingança, o ódio. Por que esse conteúdo ele é exacerbado? E o bem é pincelado em tinta quase que transparente no meio disso. Por quê? Porque a mídia usa uma tendência natural do ser humano.
Se hoje essa mesma mídia que nós oferecemos, que eles oferecem, começasse a oferecer para a gente só coisas que combinam com a vontade de Deus, sabe que audiência teria? Nenhuma. Nenhuma, amigo. Nenhuma. Quando você pega um jornal que você torce, mina sangue, é porque nossa tendência natural quer ver aquilo. O cara guarda quem foi o assassino, como foi que ele matou, a cena da machadada, ele guarda para o último lance do jornal. Prende você o jornal todinho para você ver a miséria no final. Por trás disso, está vendendo um produto através da sua audiência. E a gente não pode perder de vista a ideia de que tudo que nós fazemos não existe um campo neutro, ou afeta para a eternidade com vida, ou afeta para a eternidade eliminada, né, dos ímpios. Então, assim, o assistir, o comprar, o ir, o falar, o ver, o ler, o ouvir, o ingerir, tudo vai afetar para um dos dois destinos eternos. Nós, cristãos, não podemos estar alheios a isso. Então, pensar dessa forma ajuda a gente a criar um crivo para os nossos filhos, o que a gente vai ver, o que eles vão ver, o que eles vão ler, aonde eles vão. Todos esses crivos, eles são necessários, porque, irmãos, a ideia de Satanás de fazer a gente pensar, o cristão principalmente, de que essas coisas não influenciam com a mente, é uma das estratégias mais bem boladas que ele fez e onde ele tem êxito. Porque é exatamente diante dessas coisas que passam imperceptíveis aos nossos olhos, mas que estão afetando as crianças, e quando chegam numa fase, ele desperta, usa aquilo, e aí nós pais ficamos exatamente perturbados. Meu Deus, e meu filho agora? Eu nunca vi isso. Como é que, por exemplo, vamos aqui o exemplo desse pedido dessa mãe. Com certeza aconteceram várias coisas ao longo da vida da menina que chegaram a culminar nesse pensamento dela de falar assim, não, eu não gosto de menino, eu gosto de menina. Só que eles passam de forma imperceptível, é por isso que a gente tem que ter cuidado com as entradas da nossa alma. Há um problema que eu percebo, Wellington, de alguns que dizem assim, eu tenho controle. Quando você achar que tem o controle, você já está controlado, irmão. Você já está controlado. Não, isso aqui não me afeta. Eu consigo ver esse filme até o ponto... Na parte violenta, eu pulo. Eu vou ver esse filme, na parte que tem o sexo ali, eu pulo. Aí ele começa fazendo isto, quando chega na primeira cena da violência, no primeiro filme ele pula. Na segunda ele já vê o segundo lance, pula no segundo lance. Na terceira ele vê o terceiro e já era, afunda o pé. A mesma coisa acontece com o sexo, com a mentira, e etc, etc, etc. Né? A mídia faz o link com o que é negativo em nós, e a gente tem uma tendência muito mais natural para o negativo do que positivo por conta da natureza Da pecaminosa. natureza. Isso é Então, verdade. isso aqui, Wellington, é hoje talvez um dos assuntos mais relevantes para nós cristãos, e aí você não entende, quem está adorando com a gente fala assim, eu não entendo, eu oro a Deus, eu busco ao Senhor, até falo com o Espírito Santo, mas as entradas da alma estão todas sujas. Você não vai conseguir ouvir a voz nitidamente. Agora, importante é o seguinte, né? No reino de Deus, não é só tirar, viu, irmãos? Na verdade, no reino de Deus, não é tirar, porque a gente não consegue tirar. Na verdade, no reino de Deus é colocar para dentro, porque quem tira é quem é colocado para dentro. Então, ao mesmo tempo que você entende que hoje tudo isso é um emaranhado de coisas para ganhar a sua mente, você vai entender que o sucesso para você vencer isso vem da pessoa de Jesus Cristo sendo formada dentro de você. E como isso acontece? Com o Espírito de Deus sendo recebido dentro todo dia. Ele, com essa conversação,
no exemplo que nós temos em Cristo e na mão do Deus estendido sobre nós, então nós vamos expulsando essas coisas e ir colocando para dentro as que glorificam tudo que é puro, santo, agradável. Aí a gente vai começando a introduzir essas coisas, expulsando o lixo e deixando a casa limpinha. É. E isso precisa ser tão espontâneo na gente, chegar a esse nível, a ponto de que a gente tenha prazer de fazer isso, para que aqueles que estão ao nosso redor vejam, rapaz, olha como como é que essa pessoa consegue ter prazer nessas coisas, né? E eles sejam impactados porque é prazeroso, e não porque é um fardo. Ah, não, eu não tenho, não é dessa forma, né? Eu tenho prazer em não me contaminar. E aí, sim, a gente começa a influenciar de forma positiva aqueles que estão ao nosso redor, com um testemunho muito mais forte, muito mais, no bom sentido da palavra, muito mais agressivo em favor do reino. A gente tem aqui pelo menos 2 exemplos, pelo menos, né? Tem mais. Tem o exemplo da Kelly, 3, que eu recentemente notifiquei na sala. Família da Kelly, da irmã Márcia e do nosso pastorzinho, que pregaram aqui juntos, né, na mesma semana. Você vê que o comportamento dessas famílias e por que eles conseguem êxito em fazer com que a mente daquelas crianças sejam saudáveis? Porque elas criaram barreira na concepção da mente dos filhos. Elas, as mães e pais, estão cuidando acerrimamente de como os filhos recebem informação. E aí isto, na maioria das vezes, muito embora fuja o nosso controle, gera o resultado adequado, que você vê aquelas meninas pregando, você vê aquele rapazinho pregando. Como isso? Você acha que é fruto do nada? Tem um intenso cuidado dos pais em cuidar com o que eles colocam aqui dentro. E aí, junto com a mãe, com o pai, que ora junto, que lê junto, que leva para a igreja, que leva para a missão, que ensina que deve ser receber o Espírito Santo, apresenta Cristo, você tem um novo ser humano, mesmo adolescente formado na imagem de Jesus ali. Eu só compartilhar com os irmãos uma experiência que eu vivi, estou vivendo aqui em minha casa. Eu tenho um filho, meu filho mais novo, né? Quer dizer, não é o mais novo tem 11, é o segundo mais novo. Ele vai fazer 15 anos no mês que vem. O Davi, né? O pastor chama ele de estrela, que ele gosta muito de espaço, essas questões, ele estuda, lê muito. E ele começou, no ano passado, aqui do lado da minha casa tem um campinho de futebol, ele começou a treinar, né? Futebol. E eu sempre brincando ali com ele, e ele é uma pessoa, ele é um menino assim, que ele é muito comprometido nas coisas que ele decide fazer. E ele começou a cultivar a ideia de que ele poderia ser um jogador profissional. E eu falei assim para ele, filho, eu acho que você vai enfrentar algumas dificuldades, tá, em relação a isso. Mas como você joga muito pouco, pode continuar treinando. Eu quero que você continue treinando, para você ir aprendendo. Pelo menos para a gente brincar de bola juntos. E aí ele foi treinando, treinando e tal. Aí quando chegou agora o nosso... fazer aqui agora uma propaganda, né? Do nosso livro, O Grande Conflito. Quando chegou agora, eu estava até procurando o meu aqui, que eu vou ler daqui a pouco, continuar lendo. Eu peguei na igreja um livro para cada pessoa aqui da minha casa, porque a minha proposta aqui na nossa igreja é que antes de dássemos o livro, nós também pudéssemos lê-lo, porque tem muita adventista que está dando esse livro aí que nem leu. Então eu trouxe um para cada um de casa e nós começamos a ler. Aí ele começou a ler o dele, quando ele vai para a escola, ele entra na van, ele decidiu ler quando vai e quando volta na van. E aí, semana passada, ele entrou no carro, quando eu fui buscá-lo de volta, aí ele falou assim, pai, decidi sair do futebol. Mas por que, filho? O que foi? Eu entendi que é incompatível, porque eu vou ter que me dedicar, porque eu vou querer ser profissional, mas se eu for profissional, isso vai contra a minha crença de guardar a lei de Deus. Eu falei assim, que bom, né, filho? Aí eu dei um abraço nele, falei assim, você está se tornando um homem de Deus, porque essa decisão é uma decisão espiritual.
Não é fácil tomar uma decisão dessa quando você é um adolescente, como você está tomando, mas isso é um sinal de que você está deixando o Espírito Santo impressionar a sua mente. Mas é claro que junto, somado a isso, veio a leitura do livro. Irmãos, vejam como é importante, né? As entradas da alma. Assim, leia o livro com sua família, leia com seus filhos. Não aquela coisa impositiva, mas um momento agradável. Você já percebeu que os capítulos são bem curtinhos? Exatamente para ficar fácil. Se você colocar o projeto de ler um capítulo por dia, você vai ler esse livro rapidinho. E a ideia, o pensamento vai ser instalado. E quando esse pensamento estiver aqui instalado, o Espírito Santo pode utilizar ele, assim como impressionou a mente do meu filho, vai impressionar a mente do seu ou das outras pessoas, para que elas tomem a decisão, né, de forma certa. As entradas da alma, elas são importantes. A Bíblia tem um cuidado sobre isso, né? Guarda as entradas da alma, porque dela procede, né, a vida. Satanás trabalha através delas. Exatamente do mesmo jeito. Deus trabalha através delas. Satanás coloca lixo para usar o lixo que ele colocou como conexão para me destruir. Só que Deus precisa também ter as conexões, porque Deus não usa o nada. Satanás também não usa o nada. Ele introduz o lixo e no lixo ele faz as conexões para me destruir. Só que aí quando eu começo a buscar o conteúdo de Deus aqui, Deus tem pouco para fazer as conexões para a salvação. Muito pouco, muito pouco. Então tem muito mais lixo que Satanás usa do que o conteúdo que Deus tem para fazer as conexões para a salvação. Ontem eu estava numa comissão falando sobre unidade e disse: vocês já leram o livro Beneficência Social? Não, nunca lemos. Tá, se o adventista não lê o que tem para ler, como é que Deus vai fazer conexões? Entende? Nós desprezamos o bom conteúdo, a boa leitura, o bom vídeo, o bom sermão. E aí, como é que Deus vai fazer conexões aqui? Se você busca o Espírito Santo empiricamente, deixa eu explicar isso aqui. Você não lê a Bíblia, você não lê o Espírito de Profecia, você não lê um bom artigo sobre a mente humana. O Ayrton perguntou: qual foi a última vez que você leu alguma coisa sobre a mente, para saber como ela funciona? Quando você foi a um profissional te auxiliar? A gente não consegue fazer isso maiormente sozinhos. Então, se você não usa os recursos e coloca aqui dentro, na hora que você busca a unção do Espírito para ele trabalhar, ele não tem o conteúdo para as conexões. Esse mesmo Espírito te lança na palavra. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é te lançar na palavra. Por que que ele faz isso? Porque é na palavra, na santificação do que você lê, que ele vai fazer as conexões para a vida. Entende, queridos? Então, vá ler o Espírito de Profecia, irmão. Quantos livros você já leu do Espírito de Profecia? Quantos livros você tem do Espírito de Profecia em casa? Quantas vezes você parou para ler o Desejar de Todas as Nações, que fala sobre a vida de Cristo? Agora o grande conflito, que essa controvérsia mundial que a gente vive, está lá tudo muito registradinho. O Espírito Santo precisa das conexões para salvar você e gerar os pensamentos necessários para a sua salvação. Entende, querido? Isso é muito sério, porque, assim, às vezes a gente acredita que o simples fato de só levar nossos filhos à igreja é o suficiente. Muitas vezes nós acreditamos que só o ouvir o que alguém fala é o suficiente, e nós acabamos deixando de lado a nossa experiência própria, né? O nosso pesquisar próprio. Então, assim, amados, tudo que vocês precisam saber sobre o Espírito Santo já está escrito. O Espírito de Profecia já revelou tudo. O ministério glorioso dele, sobre Cristo, sobre o Pai, sobre aquilo que o Senhor demanda, já está escrito. Já está escrito. Não precisa ser revelado mais absolutamente nada. Acredito eu que precisa ser estudado por cada um de nós, de forma sincera, de forma sistemática, né? De forma sistemática. Nós precisamos ter fome e ter sede desses assuntos. Porque à medida que você e eu desenvolvermos essa fome, essa vontade de conhecer mais, mais ele se revela.
e quanto mais ele se revela, mais a natureza divina é refletida, é implantada. Quanto mais a natureza divina é implantada, mais a natureza terrena é expurgada, é expulsa da gente. E aí, então, a gente começa a ter realmente a mais prazer pelas coisas do alto do que pelas coisas da terra. É um processo, né? A gente precisa ver dessa forma e dar os passos que nos compete dar para que isso aconteça. Outro dia vi uma mensagem de um pastor da Igreja Central de Curitiba, está até rodando nas redes sociais. Ele fala assim: olha, se você assistiu uma série tal, você poderia ter lido a Bíblia 3 vezes. Se você assistiu todos os capítulos das temporadas da série tal, você poderia ter lido a Bíblia 4 vezes. E muitos assistiram, muitos assistiram. Mas se você perguntar se foi lida a Bíblia pelo menos uma vez, isso não acontece. Os outros livros, então, também não. Então, assim, Satanás, ele já tem muito material na sua mente. Ele tem muito material na mente dos seus filhos. Essa é uma verdade. Você não tem como fugir dessa verdade. Agora, você e eu precisamos ter a firme decisão de colocar na nossa mente os pensamentos que o Espírito Santo vai utilizar para que nós sejamos vencedores. Porque muito lixo a gente já tem. E é exatamente a luta da formação, da modelagem do nosso caráter semelhança de Cristo é exatamente essa. É tirar o lixo que Satanás já tem aqui e colocar as preciosidades que Cristo deseja que a gente tenha. E isso não é diferente com nenhum de nós. Nenhum de nós, todos nós estamos no mesmo pacote. E a gente precisa da mesma graça e seguir o mesmo processo de estar dependentes do Espírito para que ele vá fazendo, à medida que compete também, cada um de nós temos uma parte, temos um papel nesse processo a desempenhar, né, pastor Wagner? Não é só a gente aqui de manhã pedir, clamar pelo batismo do Espírito e durante o dia a gente não tomar as ações que nos competem tomar. Espírito me batiza, aí termina a sala, liga Netflix. Espírito me batiza, termina a sala, vou fofocar, vou falar mal dos outros, vou brigar, xingar com os meus filhos. Não tem espírito que dê jeito nessa forma. Né? Isso aqui não é místico, né, Wellington? Não. Do tipo, vou ficar aqui. Eu vou esvaziar minha mente. Vou me acalmar. Não tem nada a ver, é o contrário. É receber o poder para agir, irmão. É diferente. Isso aqui é diferente. O pessoal anda falando algumas coisas que nem sabe o que diz por aí. É porque isso aqui tem muitos desdobramentos, né, Wellington? Até entendi que nós deveríamos conversar um pouco mais sobre isso, porque é muito relevante. Esse é um tema muito nervoso nos dias de hoje. O lixo nos é oferecido. A santidade eu tenho que buscar. Eu não saio no outdoor aqui perto da minha casa, lá não tem a santidade oferecida não, irmão. Lá tem o cão oferecido lá. Lá tem uma mulher nua, tem a propaganda de uma bebida, tem a propaganda de um lugar que eu não tenho que ir, tá lá, o lixo está oferecido sem eu precisar pedir. Em tudo está oferecido. A santidade você tem que buscar, irmão. Ou seja, aquilo que Deus vai usar para fazer links para a sua santidade, você tem que buscar.